Vou pegar uma aguinha para vocês que esqueceram. Tá. Bom dia, pessoal. Tá ligado? Tá, né? Tanto eu como quem me acompanha, são, né, a espiritualidade, não fazemos questão de palma. Nós fazemos o seguinte, que a mensagem do Evangelho traga para vocês uma reformulação interna e vocês se aplaudam pela facilidade, pela boa vontade de modificar. Vocês aplaudam vocês mesmos. E lembrando sempre que todos nós estamos acompanhados deles, que estão nos auxiliando. Mês atrás, e esses dias, nós aqui no Brasil, nós comemoramos duas datas, vamos dizer assim, muito importantes. E a rede social bomba, né? Bomba em todos os aspectos. Uma questão do Dia das Mães, que foi em maio agora, e a questão do Dia do Namorado. É claro que cada um, dependendo de si, posta aquilo que lhe é conveniente. Até o que jantou no Dia dos Namorados, o presente que deu, o Dia da Mãe agradeceu aquela desencarnada que deu a oportunidade a ele nesta reencarnação. E aí o tal de eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que bom, né? Sinal que nós estamos começando a ter esse amor dentro de nós. Não estamos aqui criticando quem posta o quê. Cada um posta aquilo que é devido, aquilo que gosta. E cada um sabe de si e o que faz. Mas o Evangelho de hoje, ele está baseado no capítulo 11, das questões de 8 a 10, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Só que inicialmente nós vamos fazer um retrospecto muito simples de como nós estamos no amor até hoje. Tá? E da seguinte forma, nós sabemos que nós fomos criados por Deus simples e ignorante, referente no reino nominal, tá? Mas dotado de inteligência para que nós possamos ser, no decorrer da nossa jornada evolutiva, sábios e benevolentes. É esse o objetivo, para que todos nós possamos atingir o quê? A plenitude do amor. E essa plenitude vem com o quê? Com o amadurecimento espiritual. A evolução, a jornada que nós temos que fazer. No passado, bem passado, nós começamos a ser puro instinto, tá? Porque já carregamos de estágios anteriores isso dentro de nós, onde o egoísmo era muito marcante. E o egoísmo daquela forma, ele era necessário, porque era para prevalecer você, prevalecer a espécie, tá? Então nós pegamos aquele egoísmo de forma tão exacerbada que continuamos até hoje. De uma forma que não se precisa ter mais desta maneira, tá? Então nós vamos resumir essa primeira fase, que é por instinto, que nós estamos naquela infância espiritual do amor. Segundo passo, nós agregamos a nós, através dos nossos retornos, as sensações, os sentimentos, tá? Embora o egoísmo ainda está dentro de nós muito forte e, consequentemente, vem outros sentimentos negativos. Falta de tolerância, falta de respeito, um materialismo imenso, tá? E essas sensações ainda permanecem conosco. Nós damos uma vazão muito grande a esses sentimentos, tá? Além do egoísmo, materialismo, gula, falta de caridade, respeito e por aí vai. Nós colocamos uma série de sentimentos negativos e damos muita importância a eles ainda. Então essa fase nós vamos chamar assim de adolescência espiritual do amor, né? Adolescente, tudo pode, tudo faz, ok. A fase seguinte
Só que nós não paramos para analisar. São as várias reencarnações que já tivemos e poderemos ter, os vários retornos que nos foram concedidos, inclusive esta que nós estamos hoje, pela lei de causa e efeito. Nós não estamos aqui de passeio, nós não estamos de graça, nós viemos aprender, ou seja, reajustar dentro de nós a nossa caminhada espiritual. Tá? Temos dificuldades nesse reajuste? Claro. Não conseguimos fazer? Não. Colocamos sentimentos ainda negativos e damos muita importância? Damos. Mas faz parte desse retorno nesse sentido. Só que alguns sentimentos positivos em nós já começam a brochar. Já começam a ver de uma forma diferente. Nós hoje, na nossa reencarnação, dependendo de alguns fatos que a gente se vê na mídia, ou na família, ou na vizinhança, no trabalho, nós já despertamos, puxa vida, aquilo não está certo, aquilo não foi legal. Não é legal matar 5 crianças, para quê? A gente já começa a despertar esse sentimento do amor em nós de forma diferenciada. Ela é despertar devagar? É, mas o que importa é que está sendo despertado. Vamos puxar a sardinha um pouco para a nossa religião. Nós não estamos aqui num dia de domingo, frio e tal, porque nós acreditamos na nossa religião. Nós viemos buscar a mensagem do Evangelho para nos facilitar a semana, como o Caio falou. Desejo a vocês uma semana de muita paz. E desejo o dia de hoje também de muita paz. Então nós começamos a adentrar naquela estágio que nós chamamos de maturidade espiritual. Difícil, pesado, complicado, mas não é impossível de se fazer, tá? Agora, para que nós tenhamos essa maturidade espiritual, nós temos 2 desafios. E desafios complicadíssimos. Primeiro, nós queremos colocar de um lado a teoria que a gente aprende na doutrina, na prática. Alguém consegue alguma coisa, outros não conseguem, outros bagunçam tudo, tá? Mas nós temos aquela teoria e no seu âmbito, na sua maneira de pensar, você quer aprender o conhecimento e aplicar. Às vezes é uma briga interna muito grande. E essa briga interna exige de você o quê? Boa vontade, muito esforço. Trabalho, incessantemente até o último dia desta reencarnação, porque o trabalho vai continuar lá de uma outra maneira, mas vai continuar. Nós não vamos ser essa candura toda quando chegar lá, opa, eu sou isso, aquilo. Não, nós temos alguns acertos para fazer. Então, esse desafio de aplicação de teoria prática, para nós é um pouquinho, não é complicado, nós complicamos mais do que tem que ser complicado, porque não há necessidade de complicar. De um outro lado, se nós tentamos aplicar a teoria à prática, nós vamos atravessar esta reencarnação mais tranquilos. E vamos levar para o outro lado quem realmente nós somos. Através da boa vontade, através do reconhecimento, através de fazer, através de tudo, tá? Por que esses 2 desafios nos levam, sabe aqui, o último estágio que nós temos que ter, enquanto na nossa evolução espiritual, a plenitude do amar. Nós não nos amamos ainda, como o Evangelho nos pede. Nós sempre achamos que o outro tem que nos amar. É o contrário. Nós temos que nos amar. Porque nós vamos doar o que somos. Não é o que nós somos. E vamos
carregar ela para cima, como ditado, o que somos. Vamos imaginar um campo, tá? Que os instintos seria assim uma germinação. Os embriões são os sentimentos que trazem o progresso. Nós, enquanto espírito eterno, nós estamos hoje numa fase de amadurecimento espiritual, que é uma nova oportunidade de reencarnação. Nós somos o quê? E precisamos desse campo ser cultivado, ser amado, ser amparado, tá? E essa riqueza que nós trazemos dentro de nós serve para o nosso futuro, tá? Porque nós partimos daquele princípio que amor é essência divina. E todos, sem exceção na face da terra, têm o amor dentro de si. Só que ainda não despertou para algumas pessoas. Mas está lá. Se nós estamos aqui procurando uma doutrina, acolhemos a doutrina espírita, então por que nós não acolhemos ou não cultivamos mais esse amor dentro de nós? O Evangelho está aí, como diz o colega no início, os livros estão aí para quem quiser ler e quem quiser adquirir um conhecimento e aprender. Às vezes nós cruzamos na face da terra, ou na nossa família, ou no trabalho, ou na casa espírita, pessoas que são amorosas, é gostoso ficar junto, transmite uma paz para nós. Não é assim? Aproveitem esta harmonização, esse acolhimento que essa pessoa está nos dando, tá? Por quê? Essa pessoa nos vai ensinar, além do respeito, além do amor ao próximo, principalmente a aceitar, gostar das outras criações de Deus, daquilo que está no universo. As plantas, os animais, a natureza. A gente vai aumentando o nosso leque de amor e respeito a tudo isso que nos é fornecido de graça, tá? Agora, há também pessoas que chegam perto da gente, nossa, a gente não consegue ficar, porque ainda estão lá naquela fase do instinto que o egoísmo é muito forte. Quando a gente pega esses canais aí nas redes sociais, que o pessoal fala que torce e sai sangue, é lamentável, mas é a realidade. A gente vê tanta atrocidade, tanto o eu fazendo do lado errado, que dói. Um dia esses irmãos nossos vão enxergar de outra maneira? Esperamos que sim. E vamos orar a eles que mudem esse padrão vibratório. E não criticá-los, como a gente fala. Se o cara matou 500, claro que ele vai ser responsável pela lei humana e a lei divina por aquilo que ele fez. É a livre escolha de cada um. É o amadurecimento, é a falta de amor dentro de si. Ele está doando o que ele sabe. Não estou protegendo ninguém, mas a consequência é dele mesmo, tá? Então nós vamos ter aqui no plano Terra, graças a Deus, e temos nesta reencarnação a oportunidade de conviver com vários tipos de pessoas, de espíritos, com vários níveis de evolução espiritual. É onde nós aprendemos. Quer na família, lá que estão os nossos afetos e desafetos, podem chorar, podem reclamar, ninguém nasceu em família errada, está tudo certinho lá, está tudo bonitinho. Quer vizinhos, quer no trabalho e quer dentro da própria casa espírita, que o outro não nos respeitam também, e nem nós a eles, não é só o outro não. Nós também não fazemos como se deve, tá? Então, por isso que a gente tem que agradecer esta oportunidade desse amadurecimento espiritual que Deus está nos dando, tá? Por isso que a gente fala assim, que ninguém dá aquilo que não possui.
você dá o que você é. Tá? E não importa, não se preocupe com o outro aparentemente, que ele vai doar aquilo que ele é. Vibre por aquele irmão, vibre pela nação, vibre pela casa espírita que nos acolhe, vibre pelos desencarnados, que aqui está cheio. Está aqui para ouvir a mensagem do Evangelho. Não vamos ser tão egoístas, pensando só em nós, em nós, em nós. Claro que temos que pensar em nós. Somos responsáveis por nós. Mas nós temos que abrir um leque dessa questão de amar no dia a dia, para facilitar o nosso caminhar. Tá? Agora, a tarefa é difícil. Ela é longa, mas não é complicada. E sem a lei do amor, a gente não consegue chegar muito longe, não. A gente vai estar lá atrás ainda, naquele estágio nominal que não tem necessidade mais, pelas oportunidades que já nos foram dadas por Deus nosso Pai. Jesus nos fala no Evangelho dele que amar o próximo é como amar a você mesmo. Não é isso que ele nos dá a mensagem? Aí eu pergunto a vocês, qual é o limite com relação ao nosso próximo? É a família? É a religião? É a nação? É a casa espírita? Então quem é? Não tem limite. Por que não tem limite? Porque é a humanidade toda. Somos todos nós. Hoje estamos reencarnados em determinada família, por N motivos, já sabemos disso que é um plano reencarnatório, de repente é um desafeto de 1900 e bolinha, lá numa reencarnação, não sei do quê, eu tenho que conviver hoje com meu irmão. Mas ela é espírito também. Então, no limite não se tem. Se é que tem, é a humanidade toda. É o respeito à humanidade, tá? Se nós começarmos a amar dentro da nossa família, os nossos vizinhos, até dentro da casa espírita, no colégio, no trabalho, não seja do que for, essa humanidade dentro de nós vai aumentando. Nossa, Carlota, eu vou conseguir amar uma pessoa que está lá na Suécia? Não sei se você está na Suécia, mas vamos se preocupar aqui no Brasil, quem está próximo da gente? Porque eu vou abrindo o meu leque, eu vou orando ao mundo esse padrão vibratório que as coisas vão e devem ser mudados. Os efeitos da lei do amor, gente, tem dois primordiais. Que o primeiro é o melhoramento moral de quem? De nós mesmos, da raça humana. Nós aprendemos que a moralidade é, através da educação que nós temos que ter da parte espiritual, é a nossa responsabilidade maior, tá? E o segundo, vamos dizer assim, benefício que esse efeito da lei do amor nos traz, é a tal da felicidade que nós estamos correndo atrás, principalmente nessa reencarnação. Eu não sou feliz, tem dia que eu sou feliz mais ou menos, tem dia que eu não acredito em felicidade. Felicidade é estado da alma. É você que vê, é você que faz. A gente não quer ser feliz? No sentido, não é parte financeira. Você estar bem com você mesmo, para você doar ao outro o seu amor e receber, tá? Agora, nunca vamos pensar que aqueles irmãos que não estão conseguindo ainda doar amor, que um dia eles não poderão fazer. Cada um tem o seu estágio, como eu já disse agora há pouco, eles vão chegar lá. Como? Não sei. Cada um é responsável por aquilo que faz. E a gente fala assim, que amar, no mais sentido profundo do termo, em primeiro lugar, eu falo homem no sentido homem e mulher, tá? O homem é ser leal. O homem é ser íntegro. O homem é ser consciencioso. Fazer aos outros que aquilo
que você queira receber. O homem precisa procurar dentro de si o sentido íntimo das suas dores e procurar melhorar, procurar saná-las, tá? E reconhecer que o irmão do lado também tem dor, cada um no seu nível. Procurem suavizá-las. Ah, mas eu não sei. Dê um abraço. Deseje paz. Ah, precisa comprar uma blusa de frio? Compre. Você tem? Doe. Porque nós temos várias maneiras de fazer uma caridade. A doutrina nos explica isso. Não é somente a material. Caridade espiritual, caridade moral. Eu hoje, adentrando esta casa, eu fui muito bem recebida, eu não, quem nos acompanha, com uma caridade espiritual muito bem. Você está bem, prazer em vê-la. Nós não fazemos isso mais, nem com o vizinho. Bom dia, tá tudo bem, a vizinha está dando bom dia? Responda, porque ele está preocupado com você em alguma coisa. Não dá para dar todo dia, toda hora, mas de vez em quando vai lá dar um abraço, converse, tá? E ser, vamos dizer assim, a gente aprender o que é o sentido do termo amar, é considerar como sua toda família humana. Porque hoje estamos reencarnados em determinada família. E por N motivos, mais para frente, a gente vai de uma família lá no Japão, que tem N coisa para acertar lá. Então, é toda a humanidade. Aquilo que eu falei, o padrão vibratório nosso em relação ao amor é humano, tá? Nós precisamos também entender que nós somos espíritos. Todos na face da terra. E somos o quê? Filhos de Deus. Não sou só eu que sou filha dele. É ele, é o Caio, é não sei quem, é a Norma, seja quem for. Pessoas que eu não conheço aqui, e nem vocês conhecem. Todos nós somos filhos do Pai maior. E não tem privilégio para ninguém. Faça por ti que te ajudarei. É essa a máxima. Então nós vamos ter, por sempre, no nosso íntimo, que nós precisamos amar muito a nós. Primeiro, para doar. Senão volta a falar. Você doa como você está. Você está com raiva, brigou, você vai doar raiva e briga. Você não vai doar amor. Então, amem-se, gostem-se. Procurem conhecer vocês melhores. Eu sempre faço, quando eu faço evangelho lá no Boa Nova, eu sempre dou uma pitaca assim. Eu faço de noite, tá? Bom, hoje, o que eu fiz de bom? O que eu não fiz? Nossa, eu fui grossa com fulano parece que foi grossa comigo, mas qual foi a minha reação? Faça uma autoanálise diária. E assim a gente vai aprendendo como nós somos. Porque vai chegar num dia que essas picuinhas você não dá mais vazão. Você vai passando a crer de uma forma diferente, tá? Para que nós possamos ter essa plenitude de amor, no amor que Deus, através de Jesus e o seu Evangelho nos façam, é aquilo que nós temos, que eu já falei. Trabalho. Responsabilidade. Disciplina. Caridade. Enfim, um monte de itens, de minuto a minuto. Orai, vigiai. E a gente escorrega na casca de banana. Não tem o que fazer, tá?
Porque nós precisamos evitar aqueles erros passados de outras reencarnações. Não foi com esse objetivo que nós viemos para cá? Para dar uma melhoradinha. Ah, mas eu não vou conseguir ser 100%. Deus não está pedindo isso para você. Está pedindo para você melhorar. Quanto mais, melhor para você, tá? Como eu disse agora há pouco, tá? Ninguém dá nada do que é além do que possui. Nós temos o hábito, muito feio isso, de exigir do outro que nos dê tudo. Gratidão, amor, reconhecimento, responsabilidade. Não exija de ninguém, principalmente afeto, nem de pai, nem de mãe, nem de marido, nem de vizinho, de ninguém. Nós não podemos exigir nada, porque eu não sei se o outro pode dar naquilo que você está precisando. Só que, a partir do momento que você quer exigir afeto, amor de ninguém, vamos falar assim, você está aprendendo a doutrina espírita? Não. Graças a Deus e graças a Jesus, foi dita essa máxima. Espíritas, instruam-se. Leem. Não é só ler, não. Tem gente que lê de manhã, de tarde, de noite e não aplica. Não é esse o objetivo. Aplique aquilo que você possa aplicar. Se tem dificuldade X coisa, os livros estão aí, ó. Puxa vida, mesmo, né? Poderia ter feito assim. Então a gente precisa instruir. Porque a partir do momento da instrução, o que acontece conosco? A moralidade nossa muda. Muita gente confunde educação com instrução, não tem nada a ver. Educação é banco de escola, ó. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tal. Instrução é moral. E moral, a doutrina nos dá muitas formas. Palestras, CDs, vídeos, enfim. Tem um monte de coisa aí que nos, vamos dizer assim, possa dar, tá? E é dando que se recebe. Se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu dou pancadaria, eu vou receber pancadaria. Se eu falo para alguém, não estou bem nervoso, como é que a outra pessoa vai agir? Talvez esteja em sintonia com você, no mesmo padrão vibratório, sai choque, tá? E nunca vão se preocupar, gente, com os outros, naquele sentido assim, ó. Você tem que me doar isso, você tem que fazer para mim isso. Esquece. Faça por você. Você é responsável por você. Não esquenta a cabeça. Chegar lá em cima, ó, o que fizeste? Vai puxar tua ficha lá, ó. É sua, não é da Carlota. É da Marley que vai puxar, não é a minha, não. Eu puxo a minha, ela puxa a dela. A Marley é minha amiga lá de Socorro que tivemos o prazer de vir aqui comigo hoje, tá? Então nós não vamos parar de estar naquele estágio ainda com que o egoísmo, as maledicências muito fortes estejam dentro de nós ainda. Vamos parando as arestas, vamos dizer, tentando diminuir isso aqui. Lembrando sempre que nós hoje estamos reencarnados com uma grande missão, primeiro uma grande oportunidade, tá? De termos mais essa chance daqui. E uma grande missão. Qual é a missão nossa? Não é missa cumprida, não. A missão nossa, o que é? Melhorarmos. Os caminhos, cada um vai buscar, tá? Nós precisamos cultivar o amor dentro de nós. Por quê? Através da força de vontade, através do trabalho, da superação em nós mesmos. Por quê? Aí nós começamos a alimentar o amor fraterno que tanto Jesus nos fala no seu Evangelho. Tá? Difícil? É. Impossível? Não. Por isso que fala aquela máxima: tenhamos olhos de ver e ouvido para ouvir. Nós e o amor.
ou o amor em nós, não importa a ordem aí da mensagem, tá? É a prioridade atual que nós temos para conosco. Por quê? Nós e o amor em nós está no pensar, está no falar, está no sentir e nas nossas ações, tá? Desde as coisas mais simples que nós vamos fazer naquele dia, até as mais complexas que temos que, vamos dizer assim, passar e resolver. Por quê? É através do amor em nós que nós vamos nos regenerar enquanto espírito atuante e espírito seguindo um trajeto do amadurecimento espiritual e da plenitude e amor. Nós precisamos ter coragem, perseverança, disciplina. Todos os itens que a gente acha que a gente tem que colocar dentro de nós. Por quê? É um desafio de mão dupla. É um desafio difícil, mas não é impossível. Se amem, no bom sentido da palavra, mas se amem. Gostem de vocês enquanto espírito. Porque aqui é uma fase só. Lá em cima vai continuar de forma diferente e, quem sabe, retornos diferentes em próximas reencarnações. Então, o amor em nós, está dentro de nós. Cultivem como uma flor de esperança para conseguir a felicidade que vocês querem nesse caminhar, principalmente enquanto está reencarnado. E aos nossos irmãos desencarnados falam a mesma coisa. Se amem, aproveitem essa oportunidade da nova mensagem do Evangelho para que possam retornar no seu amadurecimento espiritual de forma mais consistente. Era essa a mensagem do Evangelho de hoje, tá?